A Petrobras se aliou à americana Exxon, a maior empresa de petróleo do mundo, para explorar áreas adjacentes ao pré-sal que pertence ao povo brasileiro. A Petrobras se aliou à Exxon para explorar uma área do pré-sal adjacente ao pré-sal que ela, a Petrobras, já explora em nome do povo brasileiro e arrematou num leilão realizado ontem, quarta-feira, 10 áreas próximas ao pré-sal, por uma mixaria, o correspondente a $1 bilhão, o que é uma mixaria para o valor dessas 10 áreas, mais o equivalente a R$3 bilhões, o que é muito importante para tampar o rombo do Meirelles. Como são áreas vizinhas ao pré-sal, se não tivesse havido o golpe, as áreas teriam que ser exploradas pela Petrobras, do povo brasileiro, numa área que pertence ao povo brasileiro. Porque corremos o risco de essas áreas serem tão ricas quanto é o pré-sal. Estão ali, uma ao lado da outra. E, portanto, nós vamos entregar o filé mignon à maior empresa de petróleo do mundo, a americana Exxon. Só isso. Num outro leilão, também realizado ontem, de usinas hidrelétricas da CEMIG, chineses, franceses e italianos se apropriaram de hidrelétricas que eram joias da coroa da CEMIG. Ou seja, a geração de energia elétrica brasileira cada vez mais fica em mãos estrangeiras. Do ponto de vista desse governo do quadrilhão, que tem 3% de aprovação do Ibope, esses leilões de ontem foram extremamente importantes para fechar as contas do déficit público e permitir que o governo continue a trabalhar única e exclusivamente para pagar os bancos e os rentistas. É para isso que serve botar dinheiro nas mãos do governo do quadrilhão, para os rentistas e para os bancos. O significado desses leilões de ontem, porém, é muito mais complexo, muito mais amplo. Transcende a mera contabilidade do golpe. Esses leilões de ontem significam que a entrega do Brasil aos estrangeiros, especialmente aos americanos e aos americanos da Exxon, isso é o que vai sustentar o golpe e vai tornar o golpe indestrutível. O atual ministro das Relações Exteriores de Donald Trump era, até poucos dias atrás, o principal executivo mundial da Exxon. É o senhor Rex Tillerson. Até agora a Exxon não tinha vindo explorar nada no pré-sal. Veio agora. Só agora. Com o apoio da Petrobras
do governo do quadrilhão e, é claro, do Trump. E não acaba aí, amigo navegante, amigo espectador da TV Afiada. Uma notinha escondida num pé de página do Estadão dá a notícia de que o governo golpista acabou de entregar a base de Alcântara, estratégica, decisiva, importantíssima, a melhor do mundo para lançamento de foguetes. O governo do quadrilhão acaba de entregar a base de Alcântara aos americanos. Nem o lesa-pátria Fernando Henrique Cardoso conseguiu fazer isso por causa da resistência heróica de brasileiros como Valdir Pires, que era deputado federal e no Congresso impediu a entrega de Alcântara aos americanos do governo Fernando Henrique. Mas agora o embaixador dos Estados Unidos, que representa o Brasil em Washington, um diplomata de carreira chamado Sérgio Amaral, nomeado para Washington e servir aos Estados Unidos pelo chanceler do golpe, José Serra, fez sobre essa entrega de Alcântara uma declaração espantosa. O suposto embaixador brasileiro em Washington disse: essa doação de Alcântara aos americanos, abre aspas, não passou em nosso Congresso porque talvez era mais intrusivo que o desejável. Fecha aspas. Quer dizer, o Congresso Nacional, que supostamente representa o povo brasileiro, seria intrusivo, atrapalharia os interesses nacionais americanos. É preciso aceitar a derrota para entendê-la e saber o que fazer. Esse golpe se torna indestrutível. Amazones na forção! Canalha! Mailano golpista! Micana! Banqueiro ladrão! Isso aí! Vai! Golpista! Melhores golpista! Canalha! Tá vendendo o Brasil! Quais foram os acordos que foram feitos aí? O Brasil não está à venda! Brasil não está à venda! Canalha! É isso daí, ó! Desceu pro asfalto, toma isso! O Brasil não está à venda! Seu canalha! Canalha, safado, traidor! O Brasil não está aí! Seu canalha! Gente morrendo, traidor! Pois o Brasil no mapa da fome, né? Criança morrendo! Seu canalha! Foge mesmo! Pode fugir! Ladrão! Fuja! Fuja que nem um rato! Brasil! Brasil está porção! Brasil está porção! Traidor! Traidor! Foge, canalha! Canalha! Pilantra! Aê, galera! Uma das maneiras de destruir um país é abrir mão de suas riquezas. We economic hitmen really have been the ones responsible for creating this first truly global empire. And we work many different ways. But perhaps the most common is that we will identify a country that has resources our corporations covet, like oil, and then arrange a huge loan to that country from the World Bank or one of its sister organizations. But the money never actually goes to the country. Instead, it goes to our big corporations to build infrastructure projects in that country, power plants, industrial parks, ports, things that benefit a few rich people in that country, in addition to our corporations, but really don't help the majority of the people at all. However, those people, the whole country is left holding a huge debt. It's such a big debt they can't repay it, and that's part of the plan, that they can't repay it. And so at some point, we economic hitmen go back to them and say, listen, you owe us a lot of money, can't pay your debt, so sell your oil real cheap to our oil companies. Allow us to build a military base in your country, or send
troops in support of ours to someplace in the world like Iraq, or vote with us on the next UN vote, to have their electric utility company privatized and their water and sewage system privatized and sold to U.S. corporations or other multinational corporations. So there was that whole mushrooming thing, and it's so typical of the way the IMF and the World Bank work, that you put a country in debt, it's such a big debt it can't pay it, and then you offer to refinance that debt and pay even more interest. And you demand this quid pro quo, which you call a conditionality or good governance, which means basically that they've got to sell off their resources, including many of their social services, their utility companies, their school systems sometimes, their penal systems, their insurance systems, to foreign corporations. So it's a double, triple, quadruple whammy. It is interesting to me how this system has continued pretty much the same way for years and years and years, except the economic hitmen have got better and better and better. Then we come up with, very recently, what happened in Venezuela. In 1998, Hugo Chavez gets elected president, following a long line of presidents who had been very corrupt and basically destroyed the economy of the country. And Chavez was elected amidst all that. Chavez stood up to the United States, and he's done it primarily demanding that Venezuelan oil be used to help the Venezuelan people. Well, we didn't like that in the United States. So in 2002, a coup was staged, which is no question in my mind, and most other people's minds, that the CIA was behind that coup. The way that coup was fomented was very reflective of what Kermit Roosevelt had done in Iran, of paying people to go out into the streets to riot, to protest, to say this Chavez is very unpopular. You know, if you can get a few thousand people to do that, television can make it look like it's the whole country, and things start to mushroom. Except in the case of Chavez, he was smart enough, and the people were so strongly behind him that they overcame it, which was a phenomenal moment in the history of Latin America. Iraq actually is a perfect example of the way the whole system works. So we economic hitmen are the first line of defense. We go in, we try to corrupt governments and get them to accept these huge loans, which we then use as leverage to basically own them. If we fail, as I failed in Panama with Omar Torrijos and in Ecuador with Jaime Roldos, men who refuse to be corrupted, then the second line of defense is we send in the jackals. And the jackals either overthrow governments or they assassinate. And once that happens and a new government comes in, boy, it's going to toe the line, because the new president knows what will happen if he doesn't. The military goes in. And in that way, we've really created an empire, but we've done it very, very subtly. It's clandestine. All the empires of the past were built on the military, and everybody knew they were building them. So that the British knew they were building them, the French, the Germans, the Romans, the Greeks, and they were proud of it. And they always had some excuse, like spreading civilization, spreading some religion, something like that. But they knew they were doing it. We don't. The majority of the people in the United States have no idea that we're living off the benefits of a clandestine empire, that today there's more slavery in the world than ever before. And then you have to ask yourself, well, if it's an empire, then who's the emperor? Obviously, our presidents of the United States are not emperors. An emperor is someone who's not elected, doesn't serve a limited term, and doesn't report to anyone, essentially. So you can't classify our presidents that way. But we do have what I consider to be the equivalent of the emperor, and it's what I call the corporatocracy. The corporatocracy is this group of individuals who run our biggest corporations, and they really act as the emperor of this empire. They control our media, either through direct ownership or advertising. They control most of our politicians because they finance their campaigns, either through their corporations or through personal contributions that come out of the corporations. They're not elected, they don't serve a limited term, they don't report to anybody. And at the very top of the corporatocracy, you really can't tell whether a person's working for a private corporation or the government, because they're always moving back and forth.
So, you know, you've got a guy who one moment is the president of a big construction company like Halliburton, and the next moment he's vice president of the United States, or the president who is in the oil business. And this is true whether you've got Democrats or Republicans in the office. You have to moving back and forth through the revolving door. And in a way, our government is invisible a lot of the time, and its policies are carried out by our corporations on one level or another. And then again, the policies of the government are basically forged by the corporatocracy and then presented to the government. They become government policy. So it's an incredibly cozy relationship. This isn't a conspiracy theory type of thing. These people don't have to get together and plot to do things. They all basically work under one primary assumption, and that is that they must maximize profits regardless of the social and environmental costs. This process of manipulation by the corporatocracy through the use of debt, bribery, and political overthrow is called globalization. Existe em andamento um projeto maquiavélico de destruição do Estado brasileiro. Pretende-se entregar todo o patrimônio da nação, estatais, Banco do Brasil, bancos estaduais, subsolo, Amazônia, enfim, entregar tudo o que representa riqueza, riqueza verdadeira, para os donos do poder mundial. Dizem que isso é modernismo, que vamos ingressar no primeiro mundo, que o Estado deve ser o menor possível e que tudo que é estatal deve ser privatizado. Venderam-se, entre outras, a Usiminas, a segunda usina siderúrgica mais eficiente do planeta, e a Companhia Siderúrgica Nacional, símbolo da indústria brasileira. Todas essas vendas vêm sendo feitas a preço de banana e ainda são pagas com papéis públicos que estavam altamente desvalorizados. É um verdadeiro assalto à nação, feito às claras, e com a imprensa toda batendo palmas. Com o dinheiro arrecadado das privatizações, diz o governo, estaremos diminuindo a dívida interna do Brasil. Mas o curioso é que se vai vendendo tudo e a dívida interna está aumentando. Em março de 94, a dívida mobiliária era de 50,5 bilhões de dólares. Em julho de 94, com a implantação do real, foi para 59,5 bilhões de dólares. E, em julho de 95, com um ano do Plano Real, ela já estava em 82,2 bilhões de dólares. Então, para que servem as privatizações? Privatizações são negociatas que servem para transferir o formidável patrimônio público para uma minoria privilegiada de representantes legítimos do sistema financeiro internacional. O governo, sob o comando do sistema financeiro internacional, estabelece juros da dívida interna tão extorsivos que vão exaurindo as finanças públicas e vão quebrando as indústrias, destruindo a agricultura, aumentando o desemprego e criando, como diz o professor Adriano Benayon, doutor em economia pela Universidade de Hamburgo, na Alemanha, criando, sim, uma verdadeira economia de cemitério. O que eles pretendem é a demolição do Estado. Destruído o Estado, segue-se o esfacelamento da nação, fazendo com que o povo não acredite em nada que é nacional, com que perca a sua autoestima e que tenha vergonha de ser brasileiro. Daí a propaganda gigantesca a favor do Estado mínimo, de desmoralização das Forças Armadas, que são o braço armado do povo, e de destruição da família, que é a célula básica da sociedade. É a anulação de todos os nossos valores morais, é o deboche institucionalizado. Mas a nação é o povo, com o seu território, com a sua história, os seus costumes e com a sua língua. Eles querem destruir nossa nação. Com a desculpa de modernidade, de entrar no primeiro mundo, o que estão fazendo é destruir a indústria nacional. Esta é a verdade sobre o projeto neoliberal, que a imprensa podre não mostra.
É conduzir o nosso povo, qual manada de búfalos, para o precipício, para a escravidão. É como se fosse um gigantesco octopus, com seus tentáculos, sugando todas as nossas riquezas e drenando-as para os donos do mundo. É a perda definitiva da soberania nacional. Meu nome é Enéas. Edward Snowden saiu dos Estados Unidos, foi para outros países, foi vive Rússia, escondido, tá não com pode asilo voltar político na Rússia. Não pode voltar para os Estados Unidos, senão ele vai ser preso. E o Glenn Greenwald, que é também um jornalista que teve acesso ao Edward Snowden, mora no Brasil e é correspondente estrangeiro aqui, publicou esses documentos que mostram que algumas conversas do Michel Temer com o embaixador americano. É isto. Então o povo brasileiro precisa saber e ele precisa se explicar. Porque conversar com o embaixador americano é normal. A questão é basicamente saber se isso foi republicano ou não. Né? Nessas conversas tinham sugestões de que... Nessas conversas ele falava como aliado do PT e sugeria que o governo deveria ser retirado. Simples assim. O atual presidente golpista do Brasil conversando com a espionagem norte-americana sobre como os brasileiros devemos organizar nosso destino. Te alui, meu irmão. É que existe nesse país é só pouca vergonha, é só malandragem, é só picaretagem, é só safadeza. E eu já tô com o saco aqui nos meus cogumelos de ver tanto sem vergonha, de ver tanto palhaço, de ver tanto cafajeste roubando, metendo a mão no povo, emendar a nossa Constituição e meter esses vagabundos, cafajestes, ordinários na cadeia. Não gostou? Você não gostou? Você não gostou? Aqui é mais embaixo, tá? Cambada de vagabundos que existe nesse país. Eu tô com o saco no cogumelo, viu? Tô com o saco no cogumelo. Não gostou, muda de canal. Muda de canal. Assistir novela ou desenho animado. Aqui nós não tampamos o sol.